Bom, seguindo aqui o cronograma de postagem, isso aqui é uma coisa que eu tinha planejado falar sobre, mas antecipei porque no cronograma de postagens aqui, né? Antecipei porque a gente está vivendo um cenário bem conturbado, bem complicado, e isso é só o começo, na verdade, de uma crise que eu acredito, eu só não, muitos especialistas aí, muito mais especialistas do que eu, acreditam que isso, na verdade, é só o início, né? O desencadeamento, a coisa que iniciou uma crise sem precedentes. O movimento que a gente acompanhou aí nos últimos dias nas bolsas pelo mundo inteiro, não só na bolsa aqui de São Paulo, né, na Ibovespa, o índice Ibovespa despencando sem precedentes, muita gente perdendo muito dinheiro. Até mesmo a criptomoeda Bitcoin respondeu a isso. Só que também tem um detalhe que eu vou falar aqui sobre o Bitcoin, o ativo Bitcoin, que é o seguinte: mesmo em cenários de crise, ele, apesar de ter tido essa resposta, deu essa despencada aqui que eu vou mostrar para você aqui no gráfico. Vamos ver aqui o gráfico do Bitcoin. Bitcoin real brasileiro. Aqui está. Isso aqui foi mais ou menos no dia 8, né? A partir do dia 8 a gente começou uma tendência de baixa aqui no gráfico, conforme você pode ver. No dia 12, né? Já estava numa tendência de baixa, deu um repique e começou a cair loucamente aqui, né? Conforme nós podemos acompanhar esse, essa parte aqui do gráfico. Eu não sei como é que coloca um cursor na tela, que eu estou na tela do iPad. Deixa eu me ver aqui. Acho que é assim. Pronto, a partir desse momento, né, a gente observou essa queda, foi justamente quando o surto começou, o pânico generalizado a respeito do coronavírus e tudo mais. Então o Bitcoin também respondeu a isso, e Bovespa, não sei se eu consigo colocar aqui nesse mesmo gráfico. Deve ser possível colocar, mas eu não sei não agora. Depois eu aprendo e boto nos próximos. Mas é possível perceber, se a gente fizer uma análise separada, né, do gráfico do Bitcoin aqui e do gráfico, por exemplo, IBOV, o índice, né? O, o que a gente observa é o seguinte: IBOV desde o dia 9, tendência de queda e assim segue, né? Numa tendência de baixa, apesar dessa falsa expectativa aqui de ascensão novamente, eu acredito que vai cair mais, né? Você que acompanha aí deve saber fazer as análises de Fibonacci, né? E ver qual o alvo que o Ibovespa vai buscar aqui. Eu estou aprendendo agora a mexer aqui no tablet, então eu não sei fazer aqui não. Só no computador e eu não posso mexer no computador agora, então vai ser por aqui mesmo. Então vejam esse gráfico aqui. Isso é Ibovespa, certo? E BTC BRL. Esse aqui, o gráfico do Bitcoin, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, aqui está. Observe que, apesar dessa resposta, né, no dia que tudo começou a despencar, todos os mercados começaram a despencar, o Bitcoin também acompanhou essa queda, só que tem uma diferença fundamental aqui. Apesar de acompanhar essa queda, ele se estabiliza num determinado patamar aqui. Cadê? Pronto. Ele se estabiliza por aqui, depois volta a responder. Volta a responder. Eu acredito que ainda está aqui numa tendência de baixo, de acordo com essa estratégia que eu uso. Né? Não compraria Bitcoin nesse exato momento. O momento de comprar, segundo esse setup aqui, é um exemplo aqui como esse. Esse tracinho verde aqui, logo abaixo, que eu acabei de clicar aqui. Você não está vendo, mas eu vou botar o cursor para lá. Vamos ver. Pronto. Esse
ponto aqui é um indicador, é o Stop ATR, né? Quando o Stop ATR fica verde e eu tenho coincidentemente esse outro indicador que eu uso, com todas as médias azuis acima das médias vermelhas, a gente está diante de uma tendência de alta. Então, aproximadamente, o ponto de compra foi aqui. Quando o Stop ATR fica vermelho, que é o caso aqui nesse ponto, eu saio fora da operação. Devo ter saído dessa operação aqui. O que me dá daqui para cá, aproximadamente, de lucro. Não deu para pegar isso aqui, né? É um indicador bem conservador. Eu surfo nessa tendência de alta, só isso, e ponto final. Mas o que eu queria mostrar mesmo aqui é essa capacidade de se recuperar rapidamente. Ao longo da história, deixa eu botar aqui todo o histórico de sinais, né? Em 2012 não valia aproximadamente nada, em 2013 houve aqui alguma movimentação, né? Em agosto de 2013 teve esse pico, depois o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e a gente vai observando picos e vales, sempre numa tendência crescente, né? Veja só. Digamos que você comprou o Bitcoin aqui em 2017. Olhe isso aqui, mesmo que você tenha perdido algum dinheiro nesse momento de crise, não deixa de ser um senhor investimento, né? Uma opção e tanto para você diversificar sua carteira. Criptomoedas em geral, mas o Bitcoin especificamente, que é a mais proeminente de todas essas criptomoedas e a pioneira. Então é isso. Veja que apesar dos picos e vales, em tendência, você está sempre ganhando, dependendo do período em que você comprou. Claro, se você comprou nesse ponto e vendeu aqui, você perdeu bastante dinheiro. Mas se você compra um pouco, por exemplo, nesse ponto aqui, e espera o tempo passar até a conjectura atual que nós estamos, né? Você, mesmo com essa despencada aqui, você ganhou algum dinheiro. Você consegue mensurar isso aqui, só colocar aqui em porcentagem, né? Daqui para cá. Mas por que eu estou falando isso e mostrando esses gráficos e tal? Porque, na verdade, né, a criptomoeda Bitcoin surge, né, em 2009 e logo após um cenário de crise, que foi a crise de 2008, uma crise financeira que teve repercussões internacionais, né? Todo mundo sentiu um pouco dessa crise, mais ou menos aí. E aí aparece essa criptomoeda juntamente com sua tecnologia subsidiária blockchain. Por que essa criptomoeda aparece justamente nesse período? Porque na verdade ela é uma proposta de solução para as dificuldades que a gente tem no sistema financeiro atual, né? O sistema como um todo, os bancos centrais, os bancos quebram, os bancos são amigos dos reis, do rei, né? Então o Banco Central vai lá, imprime mais dinheiro e deposita nos bancos, impede que eles quebrem e assim impede uma quebradeira em série. E esse é o modo dos bancos centrais resolver, entre aspas, né? Resolver crises, né? Sempre que a gente está diante de uma crise, os bancos centrais injetam dinheiro na economia imediatamente. Essa operação tem até um nome bonito para essa operação, operação de flexibilização. Mas na verdade, se você parar para raciocinar, isso tem um impacto negativo. Qual é o impacto negativo, pelo menos a longo prazo? É que agora você tem mais dinheiro em circulação. Se tem mais dinheiro em circulação, o dinheiro é menos escasso, consequentemente ele perde valor. Então é uma consequência natural. Você imprime mais dinheiro, então o dinheiro que já havia no mercado perde um pouco de valor. A poupança, os poupadores, perdem poder aquisitivo, não é isso? Isso é trivial. Não sou economista, me arrisco aqui nessa análise, mas isso é uma coisa óbvia, né? E aí, por que o Bitcoin tem uma vantagem em relação a isso? Porque o número total de Bitcoins já foi programado na sua estrutura, no seu código-fonte. São 21 milhões a serem ainda, boa parte desse número a ser ainda minerado.
Estima-se que até 2140 seja minerada essa quantidade. E aí, depois disso? Depois disso, não tem como imprimir novos bitcoins, certo? Não tem possibilidade de imprimir mais bitcoin, de criar mais bitcoin do zero. Isso aí é impossível. Consequentemente, os bitcoins que já estão em circulação, as criptomoedas bitcoin que já estão em circulação, elas vão ter cada vez mais valor. Então, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque eu acho que, na verdade, esse momento em que a gente está passando é uma prova de fogo para a criptomoeda Bitcoin. Vamos ver como é que ela responde a isso, o que é que vai acontecer, porque o valor dessa criptomoeda é definido no livre mercado, né? As trocas entre os usuários, a movimentação nas exchanges e tudo mais. É isso que define o preço do ativo Bitcoin, que foi criado especificamente, apareceu depois de uma crise e a gente entende muito bem que foi criado para crises, né? Então, é isso. Eu acredito que vai ser uma prova de fogo aí, vamos acompanhando aí essa novela da valorização, desvalorização, da movimentação desse ativo, né, digital, dessa criptomoeda, e vendo o que vai acontecer. Mas eu vou abrir uma aspa aqui, umas aspas. A minha opinião pessoal, eu sou apaixonado por criptomoedas, né, por tecnologia, pelos problemas que isso tudo resolve. E eu tenho muita esperança, tenho uma expectativa muito positiva em relação à valorização do Bitcoin. Por quê? Porque em tempos como esse, né, uma crise que a gente está prestes a vivenciar, situação extrema, essa criptomoeda tem aplicações diversas. Uma delas é a transferência imediata de recursos, independente da distância. Então, digamos que você precisa transferir recursos para um país qualquer na África. O sistema bancário, diante de uma crise global, com tudo colapsando, ele não vai acelerar essa transferência de recursos. Vai ser muito difícil você conseguir transferir recursos internacionalmente, né? Até mesmo nacionalmente, se for um volume grande de recursos. Contudo, a blockchain, né? A blockchain do Bitcoin, a tecnologia por trás da criptomoeda Bitcoin, ela permite esse tipo de transferência instantaneamente. Mas você pode me dizer, mas num cenário de crise, e se o laboratório farmacêutico não aceita Bitcoin para eu poder comprar lá os medicamentos e tudo mais? Cara, se o laboratório não aceita criptomoedas, né, um pagamento como esse, ele simplesmente pode pegar o celular, criar uma carteira, repassar essa carteira para quem vai depositar. Quando eu digo repassar essa carteira, repassar o endereço dessa carteira, receber os recursos, conferir se foi recebido e liberar a medicação. Mas aí ele vai ter que transformar depois as bitcoins dele em dinheiro. Se ele quiser, ele pode fazer essa conversão, se ele quiser, através de um exchange em qualquer país que ele tiver, mas não necessariamente ele precisa converter o ativo Bitcoin para moeda fiduciária. Isso não é uma obrigatoriedade. Mesmo porque, com as consequências de uma crise mundial, a desvalorização das moedas fiduciárias é um processo natural. Elas simplesmente não valem quase nada, porque o Banco Central continua imprimindo dinheiro aos montes para tentar aliviar os sintomas da crise e isso desvaloriza ainda mais a moeda fiduciária. Então é um ciclo sem fim. Se você quiser ver, por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento, veja